Oi pessoal, tudo certo? Hoje trouxe para vocês uma questão relativa à posição de um inscrito, na verdade um comentário dele, né? Este inscrito é inclusive um produtor também, que é o Eremita. Então, né, aí agradeço ele pelo comentário aí, né, o longo comentário e tal, pela disposição em escrever este comentário mais longo e tal, e discutir essas questões. Ele fez comentário aí no meu vídeo, que é um vídeo voltado à questão dos relacionamentos minimalistas, né, que eu coloquei aí. Alguns concordaram, outros, né, não concordaram exatamente com o conceito em si, mas, enfim, em todo caso, acho que algumas das coisas vão estar aqui dentro deste comentário dele, que eu achei interessante. Então vou ler para vocês e comentar um pouco, fazer algumas digressões, né? Aproveitar então esse comentário para fazer algumas digressões, e então o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Então vamos lá para o comentário do Eremita. Então vou começar a leitura. Reflexão interessante. Talvez eu não usaria o termo minimalismo, mas entendo a forma como você usou. O fenômeno que estamos vivenciando hoje é, em grande parte, ainda herança do êxodo rural que aconteceu em diferentes tempos ao longo dos últimos anos. Só que é interessante, né, que ele traga uma questão, na verdade, mais geográfica, né, urbanista e geográfica, etc. Histórica também, obviamente, né, mas tem a ver com a questão da geografia, do deslocamento, né, das questões urbanas e tal. Então, é interessante, né, que ele pega essa causa um pouco mais longínqua para avaliar isso. Ele continua. Na vida de subsistência no estágio rural da humanidade, as relações eram mais orgânicas. O espaço limitado e a grande vastidão dos campos normalmente limitavam o número de pessoas que você conseguiria conversar no dia a dia. Isso fazia as interações entre indivíduos serem mais pessoais, com um valor importante atribuído ao caráter individual. Bom, aqui eu tenho alguns comentários, né? Eu acredito que, assim, essa questão de uma vida idílica do passado, né, ela possui, de certa forma, algo de veraz, né, nisso, ou seja, tem uma questão verídica nisso. Por outro lado, às vezes a gente interpreta ela justamente para ela ter um ar mais idílico, aquela coisa, na verdade, bucólica, né? Tanto que a poesia antiga, em parte dela, a gente chama de poesia bucólica, né? Quem já leu Virgílio, por exemplo, tem as bucólicas de Virgílio, onde são poesias voltadas ao campo, né? Então, essa questão da vida bucólica, ela foi traduzida na poesia antiga, por exemplo, né? E, né, eu digo para quem se interessa aí por essas questões. Então, se por um lado isso tem esse determinado caráter que chega até nós hoje, na verdade apenas por pensamento, que a gente não tem como saber mais como de fato era essa vida, né? Por outro lado, eu acredito que existe uma idealização nossa no que diz respeito a essa questão aí, vou usar a palavra dele, dessa vida ser supostamente mais orgânica, né? Por quê? Porque parece que, como não haviam, né, cidades e as imposições culturais atuais, as coisas tendiam a ser mais orgânicas. Mas, na verdade, se a gente pensar bem, sempre existiram os poderes. Então, do ponto de vista, por exemplo, cratológico, né, do ponto de vista de uma ciência do poder, em todas as épocas houveram um tipo de poderes. E a gente pode pôr, inclusive, aí na nossa linguagem atual, tipos de matrix, digamos assim. Por exemplo, vamos dizer que a matrix religiosa ela sempre existiu em todas as épocas, né? Então, se ela determinou em grande parte, por exemplo, as próprias relações, no sentido aí, vamos dizer assim, do casamento, né? Por exemplo, podemos dizer que isso aí, até que ponto era orgânico ou não orgânico, né? Se você tinha, digamos que assim, essa matrix, vamos colocar desse modo, influindo ou influenciando estes aspectos. Então não é tão diferente de hoje no que diz respeito a essa questão da organicidade, no sentido de que você tinha influências, certo, exteriores o tempo inteiro, inclusive você tinha uma influência familiar muito maior. Então, muitas vezes você casava ou tinha, né, determinadas relações meio que forçadas pela questão da própria família, né? Então, essa questão de achar que as relações elas eram mais orgânicas, né? Eu acho que é possível a gente rever isso, né? Eu não sei se é nesse sentido exatamente que você colocou, tal, Jeremias.
Mas, né, se não for, não tem problema. É apenas um adendo aí que eu estou fazendo, já aproveitando aí, né, para fazer esta pequena crítica à questão histórica, não sua exatamente, mas que as pessoas geralmente pensam assim, né, sobre essas questões passadas e dessa questão mais idílica que a gente associa à antiguidade, né? E aí você continua, né? O espaço limitado e a grande vastidão dos campos normalmente limitavam o número de pessoas que você podia conversar no dia a dia. Com isso, claro, é isso, né, eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Inclusive a questão da tecnologia atual hoje, parte aí, vamos colocar, dessas próprias relações, né? Sejam essas que eu nomeei de minimalistas ou qualquer outro tipo, né, as relações em geral hoje estão pautadas aí muito pelas redes sociais. Então é justamente o contrário do que existia no passado aí que ele está colocando, né? Como ele bem colocou. Quando a gente pega este gancho da tecnologia atual, a gente vê que é justamente o oposto disso que ele colocou sobre o passado, né? Ou seja, se como ele está dizendo aí, você tinha o espaço era limitado e você tinha uma grande vastidão nos campos e portanto as pessoas ficavam, digamos que mais separadas, então você só tinha acesso a poucas pessoas, né? Hoje em dia a gente tem o contrário, ou seja, a gente, né, consegue, mesmo à distância, ter o acesso facilitado às pessoas. Então isso aí faz de fato esta virada, né? Que quando comparamos então com o mundo antigo é algo completamente diferente. E aí ele continua, né, ele dá aí a consequência disso, quando ele escreve que isso fazia as interações entre indivíduos serem mais pessoais, com um valor importante atribuído ao caráter individual. Acredito que sim, né? Tanto que a gente tem muito aí essa questão, por exemplo, dos contratos feitos boca a boca, né? Então, as pessoas darem muito valor à palavra das outras, né? A sua palavra é o que vale. E muitas vezes nem eram feitos muitos contratos, digamos assim, mas aquela coisa mais de você ter que ir pela palavra mesmo da pessoa, né? Que era o que valia. Assim, não vou dizer em todos os casos, né? Mas você tinha isso com uma força muito maior do que hoje. Hoje ninguém acredita na palavra de ninguém, né? Você precisa de um contrato, de alguma coisa que coloque ali, né? Os seus direitos, né? Vamos colocar assim, valendo ali, né? Então, é interessante, né, essa observação dele. Ele continua: com a revolução industrial e a urbanização, grande parte das relações individuais passaram a ser baseadas em uma lógica comercial. Não que essa lógica não existisse antes, mas o número de pessoas que vocês comunicavam era limitado, permitindo criar vínculos mais duradouros. Hoje, porém, como você bem citou, as relações estão cada vez mais voláteis, principalmente pela amplitude de participantes nas relações, tanto pelo grande crescimento populacional que vimos nos últimos anos, como pelo fortalecimento da tecnologia da informação. Bom, essa questão da tecnologia é o que eu acabei de falar, né? Então, aí é um ponto interessante que ele colocou, que realmente tem tudo a ver com o assunto. E ele coloca uma outra variável aí que é interessante, que eu não tinha abordado no vídeo, que é a questão do crescimento populacional, né? Isso talvez tenha, assim, né, um efeito, talvez, quem sabe, até mais inconsciente, né? Porque conscientemente, embora a gente perceba isso em números, se a gente pensar bem, a gente não consegue computar muito bem o fato, né, de que existe, sei lá, existem milhões ou bilhões de pessoas, né? O nosso cérebro tanto faz, assim, a gente dizer que o mundo existe milhões de pessoas. Na sua vida, eu digo assim, a nossa concepção mais cotidiana de vida, né? A gente está vivendo aqui no nosso momento, mas tanto faz se existem, né, 1 bilhão de pessoas, 5 bilhões ou daí em diante, né? Então, porque o nosso cérebro não fica pensando nisso o tempo inteiro, a gente não consegue conceber esse número. É a mesma coisa dos números astronômicos, por exemplo. Quando a gente diz que o Sol está a não sei quantos quilômetros de distância, né, a luz viaja 100 a tantos quilômetros por hora, né? 100 mil, né, quilômetros por segundo, se eu não me engano. Eu esqueci qual que é a velocidade da luz. Mas, enfim, quando a gente pensa nisso, né, a gente consegue simplesmente falar o número, mas a gente não consegue realmente conceber isso racionalmente, eu digo assim, no sentido palpável, mais profundo, né? A gente apenas tem uma ideia vaga do que seja aquilo ali. Então, é um pouco nesse sentido a questão populacional, e por isso que eu acho que é difícil da gente pensar qual que seria aí a influência sobre a nossa razão, né, do fato de existir mais pessoas. Talvez exista uma influência indireta, nesse sentido inconsciente que eu estou dizendo. E, claro, aí
vai haver uma influência na realidade, no sentido de que, óbvio, como tem mais pessoas, você tem mais, por exemplo, possibilidades de trabalhos, eu digo de empregos, né? Eu digo assim, tem mais pessoas atuando em mais coisas simultaneamente, a competição então entre as pessoas se torna maior, a competição pelas relações se torna maior, então tudo isso vai multiplicando muitas questões, né, que às vezes no mundo com menos pessoas não existiam. Mas enfim, então é uma questão interessante, né, de se colocar aí no meio e ir como que colocando, acrescentando, né, aí é o que eu já tinha colocado. E agora sim ele pergunta aqui, coloca sua questão aí que eu vou tentar responder, né. Então ele continua. Agora uma indagação meio crítica, será que esse processo não está em esgotamento? Ele quer dizer o processo que eu digo de relações minimalistas, né? Resumindo, seria o fato de que as pessoas tendem, né, através dos estímulos aí da sociedade atual, elas tendem a ter relações minimais, no sentido de que elas se aproveitam de cada pessoa ou de cada momento, né, sem necessariamente voltar sua atenção de uma forma mais monocrática, vamos colocar assim, ou seja, elas dispersam a sua atenção entre muitas pessoas ao invés de focar em uma, por exemplo, no caso das relações. A pessoa ali tem, sei lá, 5 mil amigos no Facebook, mas na verdade ela não tem nenhum, né? Digamos assim. É só que ela está perdendo o tempo dela ali, por exemplo, focando a atenção dela no que as pessoas postam. No Instagram, a mesma coisa. Certo? Ao invés de focarem ou dedicarem às pessoas que realmente, por exemplo, estão à sua volta. Vamos colocar assim, né? Na questão dos relacionamentos também, o que acontece, né, que eu já vi exemplificado nos vídeos, você tem aí, por exemplo, a questão de monogamias em série, que eu já abordei em outros vídeos, né? Ou você tem aí até mesmo, né, a questão de uma poligamia mais acebada, justamente porque você começa a dar atenção a várias pessoas simultaneamente e não mais a uma pessoa, por exemplo, né, algo que acontece no mundo atual. Enfim, então fui dando outros exemplos, quem quiser, né, assistir o vídeo ali. Mas basicamente é isso, tá? Então relações minimalistas porque não se dá tanto mais... você tem estímulos do ambiente que fazem você deslocar sua atenção entre várias pessoas, então cada uma das relações se torna mais minimalista, né, do que relações do passado, onde você às vezes tinha aí um foco um pouco maior, né, justamente pela ausência dessa multiplicidade de meios, né? Por exemplo, os próprios meios tecnológicos, né, nos levam a muitas vezes causar essa dispersão da atenção, né? Então é isso que ele está a isso ele está se referindo aí quando ele diz que agora é uma indagação meio crítica, né? Será que este processo não está em esgotamento? Este processo seria então essas relações minimalistas. Aí ele continua. Ao invés de fortalecimento, por um lado, como você apontou, temos a tendência clara de que algumas pessoas estão abraçando a impessoalidade, tornando suas relações mais flexibilizadas. Isso é verdade. Por outro lado, se vê um crescente, na verdade, um crescimento, né, de saudosismo e romantismo com a simplicidade das relações passadas. E esse fenômeno está apoiado com o decaimento geral da vida em cidade e a reversão do crescimento proporcional em grande parte do mundo, fora África e Sul da Ásia. Abraços e, como sempre, um ótimo vídeo. Então, agradeço aí suas palavras aí pelo vídeo e, né, obviamente, pelo seu comentário. Então, vamos por partes, tá? Será que isso não está em esgotamento ao invés de fortalecimento? Então, assim, eu acredito que você apontou em pontos interessantes, tá? Mas eu acredito que haverá um fortalecimento. Primeiro que é uma coisa que começou não tem muito tempo. Então, quer dizer, tudo que começa assim, a tendência é o quê? Expandir-se. A tendência não é morrer assim do nada. É justamente o contrário. Então, se a gente pensa nessa perspectiva temporal e que esses meios, todos que a gente está falando, por exemplo, tecnologia, né, a questão dos novos trabalhos que estão existindo, que às vezes demandam isso também, né, a própria questão aí de uma economia de mercado, onde uma economia de mercado na qual, por exemplo, as mulheres adentraram, isso não vai voltar atrás. Voltar atrás é um pleonasmo, uma redundância. Não pleonasmo, né? Desculpem, é uma redundância, né? Pleonasmo é outra coisa.
Então, esse tipo de coisa não vai voltar, tá, pessoal? Isso aí, por mais que exista um certo saudosismo, como eu colocou aqui, né, um saudosismo, romantismo, mas isso é no ideal. O ideal é uma coisa. Por exemplo, os conservadores, muitas vezes, eles estão no ideal saudosista. Isso não significa que a vida deles é o ideal. São coisas distintas. Então, você pode fazer o saudosismo à época que você quiser. Por exemplo, tem muita gente que faz um saudosismo da Idade Média. Beleza, mas vocês acham realmente que por isso a Idade Média vai voltar? A Igreja Católica vai ter o poder que tinha na Idade Média? Não, nunca mais isso vai acontecer. Né? Então, com isso também eu não estou querendo pensar o mundo como um progresso permanente que vai melhorando ou que vai. Não. Simplesmente penso que as coisas vão mudando, né? Não necessariamente para melhor ou né, daí em diante. É uma questão um pouco mais aleatória nesse sentido. Mas também não quer dizer que as coisas retomem que elas eram. Então, essa questão do saudosismo, do romantismo, simplicidade das relações passadas, né? Mas a gente não vê isso acontecendo na realidade. Será que tem pessoas que realmente estão construindo relações agora mais simples? Você tem até pessoas que tendem a se isolar, por exemplo, assim, e, né, vou viver uma vida no campo. Aí se isola ali, vai viver uma coisa mais simples. Mas mesmo essa pessoa, ela está fazendo isso já como um resultado do que a sociedade agora é. Ou seja, não é o que era antes, no sentido de que aquilo se dava espontaneamente. Já é como um resultado de algo que a pessoa não gostou, só que ela foi impactada por essa coisa que ela não gostou. Então a vida dela já não vai ser nunca mais a mesma, certo? E outra coisa, mesmo a pessoa quando ela pode fazer isso deliberadamente, por exemplo, eu vou viver uma vida que seja diferente desta vida que está colocada aí. Como, por exemplo, muitos aí da própria Nosfera tentam. Mas mesmo eles, muitas vezes, quando a gente vê, eles ainda estão apegados, por exemplo, à questão tecnológica. Por exemplo, a gente tem muitos produtores que postam sobre sua vida afastada e daí em diante, mas eles estão o tempo inteiro postando coisa, postando vídeo todo dia e daí em diante. Ou seja, eles se desapegam por um lado, mas de outro, eles estão completamente dentro do mundo, tal como ele é. Senão, para que você está postando algo num canal? Você, eu estou dizendo todo mundo, né? Todos nós aqui. Por que a gente está falando aqui através da tecnologia se a gente quer viver uma época, na verdade, uma coisa que é saudosista ou romântica ou que esteja deslocada da realidade? Não faria sentido. Significa que nós mesmos estamos aceitando e afirmando essa realidade de algum modo e estamos nos usando dos meios presentes para, enfim, deliberar nossas questões. Então, acredito que este saudosismo que você cita, etc., ele está apenas no nível imaginário, né? Mas quando a gente observa a vida real das pessoas, ela é de uma outra forma, né? Então, é por isso que eu acho que não vai haver um esgotamento disso, tá? E a outra questão é que a tecnologia ela só tende a tornar isso aí ainda mais acelerado, né? Há um aceleracionismo quase que espontâneo nessas questões, certo? E então, né, nesse sentido, não, nada no sentido tecnológico aponta para o contrário. A não ser que houvesse uma guerra e a tecnologia tal como ela existe não fosse mais usada. Né? Uma terceira guerra mundial, que sei lá, uma questão atômica que atingisse a tecnologia só nesse caso. Né? Se não for isso, né, eu acho que seria muito mais difícil aí da gente levar essas questões à frente. Então, acredito que eu coloquei aqui, né, alguns pontos. Outro ponto que ele colocou ali foi o fenômeno está apoiado com o decaimento geral da vida em cidade e a reversão do crescimento populacional. Então, tudo bem, essa questão do decaimento geral da vida em cidade, talvez né, mais pessoas indo para outras cidades e tal, mas isso, na verdade, eu não sei se é algo que influencia tanto, né? Realmente, porque se as outras pessoas deixam uma capital, vamos pôr aí, São Paulo, que é né, uma capital gigantesca. Então, se muitas pessoas estão saindo ali para ir para outra cidade, significa que as outras cidades vão ficar cheias. E São Paulo um pouco menos de gente, mas isso não vai alterar tudo, por exemplo, essa questão da tecnologia e daí em diante. Pelo contrário, só vai fazer com que todo esse processo se acelere nas cidades que são menores. Se mais gente está indo para cidades que são menores, o que vai acontecer? As cidades menores vão ter mais gente. Então, todo esse processo ele vai se acelerar ainda mais, mesmo onde ele não está acelerado. Né? Claro que as capitais, etc., elas tendem a acelerar essas coisas um pouco mais. Né?
por exemplo, as questões aí justamente das relações, né? Do minimalismo das relações, justamente porque você tem muito mais gente, você tem muito mais acesso a pessoas diferentes, você tem muito mais desse deslocamento de atenção entre várias pessoas, entre várias coisas, né? No sentido de eventos, por exemplo, né? As pessoas estão muito mais coisas, mais grupos, mais eventos, mais estudos, mais... Então, toda essa questão da velocidade das cidades grandes também faz com que as próprias relações tendem a ser minimalistas em função do próprio tempo. As pessoas não têm mais tempo, digamos assim, para terem ali aquela atenção voltada a pessoas muito específicas, bem diante, né? A questão do tempo também é um problema. E aí depois, outra questão que ele diz é uma reversão do crescimento populacional. Isso também eu acho que é uma questão aí que não influencia tanto, né, no sentido de que todos esses outros pontos aí que eu estou falando, tecnologia, etc., eles não são, né, destruídos por causa, né, do decrescimento populacional. Certo? Você não... por exemplo, você decresce em termos populacionais, mas você tem aí uma tecnologia que já vai roubar, por exemplo, muitos empregos. A gente já tem essa questão aí com a inteligência artificial, por exemplo, né, que vão acabar muitos empregos por causa da inteligência artificial. Então, aquilo que as pessoas não, por exemplo, uma população que seja menor não consegue fazer, você vai ter tecnologia para essas coisas. Então, quer dizer, se tem mais ou menos pessoas ali, não vai ser algo que vai afetar tanto, né, nesse sentido. E sem contar que as próprias pessoas, então, se a gente pensar que elas mesmas podem aí começar a se relacionar, vamos dizer assim, não no sentido sexual, né, mas no sentido de manter ali um diálogo, por exemplo, com as próprias inteligências artificiais, como já acontece hoje, né? Hoje você vê um menino ali, ele quer saber não o que o outro fala, mas o que o chat GPT tá falando com ele. Às vezes ele está mais interessado nisso do que em conversar com um amiguinho dele. Olha que estranho, né? Uma coisa assim. Mas a tendência é essa. Então, se tiver mais ou menos pessoas, esse tipo de fenômeno vai continuar acontecendo. Então, quer dizer, a própria atenção das pessoas não vai estar deslocada agora apenas para várias pessoas por causa da tecnologia, mas ela vai estar deslocada, inclusive, no sentido de que as pessoas vão se relacionar com a própria tecnologia. Então, é mais um fator aí, justamente para esta decomposição, vamos dizer assim, né, de atenções específicas, né? Então, diante de uma multiplicidade de coisas às quais se dá atenção. Né? Então, basicamente é isso. Acho que, claro, vão haver outras questões aí, poderia justificar isso de outras formas, né? E quando eu falo isso, pessoal, não é que eu quero que isso seja assim, ou que é um processo que eu defenda, ou que eu apoie, não. Eu acho que é simplesmente a observação da realidade e tentar falar um pouco por que as coisas são assim, né? Que provavelmente vão ser de outra forma e não de outra, né? Mas não é algo que eu ache ruim ou bom, na verdade é algo, inclusive, que deva nos preocupar no sentido de um drama existencial, né? Porque a gente não tem controle sobre isso. Então, o que a gente pode fazer é observar e, né, fazermos pequenas mudanças na nossa vida para nos adequarmos, né, ou para escaparmos de alguns pontos e tal, né, mas a gente não consegue refrear tudo isso, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que tenham aí, né, gostado das colocações, né? Quem não gostou também não tem problema, é só pode deixar aí um comentário, uma crítica e tal. E agradeço mais uma vez aí o Eremita pelo comentário e vamos conversando sobre estas e outras questões. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.